Oi, oi. Estamos prontas para mais uma live. Estão me bem? Me vendo bem? Como eu disse para vocês, toda sexta-feira é dia de live aqui no meu Instagram. E hoje tem uma convidada muito especial, Paula Napolitano. Eu recebi algumas perguntas, né, no meu grupo de mães e as perguntas que eu recebo estão relacionadas aos temas da minha live. E a minha convidada já está chegando. Uhul! Paula! Oi, Oi! Que legal! Bem-vinda! obrigada, é um prazer. Bom, então, primeiramente, Paula, eu gostaria de te agradecer, né? Agradecer pelo seu sim, por esse assunto, né, que ainda hoje é meio tabu ainda, mas que na atual geração é muito importante a gente falar sobre isso. E o tema da nossa live é maternidade e sexualidade. Então eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse quem é você, o que você faz, para depois a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Tá ótimo, obrigada, mas é isso mesmo, tema muito importante, fiquei muito feliz com o convite. Então, eu sou psicóloga, né? Sou terapeuta sexual. Então, eu trabalho no consultório com pessoas que têm dificuldade na área da sexualidade. Trabalho também com palestras para pais, educadores, para os próprios jovens. Faço parte de uma ONG que chama CEPCOS, que é Centro de Estudos e Pesquisas em Sexualidade e Comportamento, né? Que hoje eu estou Legal. como vice-presidente e tal. Então, trabalho, estou na Jovem Pan também, às sextas-feiras quinzenais, no programa Morning Show. Meu objetivo, eu brinco que eu tenho sorte porque eu trabalho com sexo o dia todo, né? Mas eu acho que um dos meus objetivos é descomplicar a sexualidade, né? Tem muita gente que ainda sofre muito com esse tema, né? Inclusive eu lancei um livro agora que estou muito feliz, que chama Sexplicando, Sexualidade Sem Mitos e Tabus, justamente para a gente ajudar as pessoas a descomplicarem a sexualidade e desmistificarem. Tem tantos mitos, né? E eu acho que a nossa live hoje é para isso, né? Exatamente. E assim, Paula, toda sexta-feira eu faço live baseado nas perguntas que eu recebo do meu público, que são mães, Legal. né? Então, assim, falando dessa questão de tabus, antes a gente tinha muita dificuldade de falar sobre sexo com os pais. Imagina, Uhum. para eles isso era coisa de outro mundo, É, né? é. E hoje a gente sabe que as crianças estão assim muito precocemente começando essa vida sexual, até mesmo com dúvidas sobre essas questões, né? Antes a gente acreditava que vinha da cegonha, hoje não mais, que era uma sementinha. Então vamos começar já falando qual é o melhor momento, então, Paula, para a gente introduzir esse assunto na vida dos nossos filhos. Eu sou mãe de uma menina de 5 e de um menino de 7, né? Legal. Então, qual é o melhor momento, a melhor forma para a gente saber conversar e não gerar bloqueios, né, desde pequenos nos nossos filhos? Legal. Essa é uma pergunta bem importante, porque não tem exatamente uma idade. Não é assim, ah, então é com 5, é com 7 ou é com 10. A gente vai no momento em que a criança começar a demonstrar essas perguntas. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, porque às vezes os pais ficam desesperados, eu brinco que dá uma tela azul do Windows quando vem alguma pergunta assim, porque a gente associa que as perguntas que eles estejam fazendo ligadas à sexualidade está ligada a sexo. Ou tem o Sim, lado erótico que a gente traz. Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que sexo e sexualidade são duas coisas bem diferentes. Sexo, a gente estaria mais falando de relação sexual, de penetração, de coisas relacionadas a isso. Sexualidade, a gente está falando de afeto, a gente está falando de autoestima, de amor próprio.
de autoconhecimento, conhecimento do próprio corpo, higiene corporal, saber dizer não para quando vem algum tipo de toque indevido. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de tudo isso. Então, quando a gente tem os nossos filhos começando com uma pergunta, alguma coisa, por que que você tem pipi e a mamãe tem não sei o quê? Ou por que que você tem isso, eu tenho aquilo, a minha irmã? É importante a gente lembrar que eles não estão falando de sexo, eles estão só numa curiosidade, como qualquer outro tema. Então a gente vai começar a falar de acordo com as perguntas deles forem surgindo. E aí o que que a gente vai falar? Só responder exatamente o que foi perguntado. A gente não vai dar, então, uma aula a partir daquilo. Então, se a Sim. criança é pequenininha e foi perguntar, por exemplo, o que que é sexo? Primeira coisa que a gente pode fazer para qualquer pergunta é: o que que você acha que é? Ou aonde você Ótimo. ouviu? Né? Porque a gente já sabe que as crianças, elas criam hipóteses. Elas têm Muitas. diversas ideias do que é, e é até importante para a gente saber o que que ela está achando que é. Será que ela viu em algum lugar? Ou está ouvindo, às vezes, conversas de, por exemplo, de crianças mais velhas ou adultos que ela não devia, às vezes, estar ouvindo ainda. Então, e dá um tempinho de você se preparar também um pouco, né? Mas daí você Sim. pode ir sentindo a maturidade da criança também. E aí você pode, por exemplo, falar assim, uma coisa que, se a criança é pequenininha, uma coisa que dois adultos fazem quando eles se amam, por exemplo. Se tá bom para a criança, ótimo. Se ela continuar com mais alguma pergunta, você vai continuando com a explicação. Tem um videozinho, não sei se você já viu, tá no YouTube, que a criancinha pergunta para a mãe o que que é virgem. A criancinha pequenininha, a mãe tá cozinhando, fazendo um bolo, aí a mãe fica toda tensa lá e começa a dar uma explicação enorme de quando não teve, que não sei o quê, que os adultos, dá toda uma explicação. Aí quando a mãe acaba achando que saiu bem ali na forma de explicar, a criancinha olha para a mesa e fala: e o que que é extra virgem? Olhando para o azeite. Meu Deus! Pois Que é, máximo! esse Manda vídeo é para mim muito legal. depois. Mando. Então tem algumas coisas que esse fato da gente perguntar o que que você acha que é, aonde que você viu, ajuda a gente a lidar com isso. Qual a maturidade que a Sim. criança tem, o que ela tem. Então acho que esses são alguns pontos importantes da gente ir de acordo com a criança, na linguagem mais simples possível, né? E trabalhando. Estão perguntando aqui dos nomes de genitais. Isso é uma pergunta muito legal, porque Sim. a gente tem uma dificuldade disso, né? Assim, como é que a gente chama? Porque a gente tem uma associação de que, é feio falar vagina. Mas por que é feio Sim. vagina, né? Por que espirro é bonito e vagina é feio, por exemplo, né? Então tem o nosso tabu, o nosso preconceito. A dica que Sim. eu dou, na verdade, é que cada família vai achar um jeito que se sinta mais à vontade para falar. O mais Sim. importante é não use nomes que já existam, de coisas que já existam. Por exemplo, a borboletinha, a pererequinha. Aí a criança pequenininha olha a borboletinha lá voando, olha para a borboletinha, olha para baixo e fala: ué, né? Tem alguma coisa diferente, tem uma coisa estranha, que eu olho a pererequinha. Então confunde a cabeça da criança, por exemplo, se a gente dá o nome de alguma coisa que já existe. Mas se a Uhum. família quer ter um apelido, quer chamar por um nome diminutivo, é uma coisa que é da família. Só toma cuidado para não ficar muito diferente. Para o menino eu uso um nome másculo, grande, não sei o quê. Para a menina eu uso um Sim. nome todo pequenininho, não sei o quê. Porque aí a gente já vai construindo essas diferenças de gênero também, né? Certo. A Adriana até colocou, né? Florzinha, É, cocota. é. Aqui em casa eu geralmente falo para minha filha Belinha. Tá. Belinha. E para o meu filho, né, que tem 7 anos, eu falo Pipi, que é Uhum, algo mais, parece que é mais senso comum, né? Mais fácil, é. Mas é né? interessante isso, porque eu fui dar aula num colégio francês, né? E aí a gente conversando lá e eles disseram, a gente chegando nesse assunto de como que se usava o nome, e tinha um nome muito claro para o órgão masculino, que era, né, lava tom zizi, tipo, vai lavar o zizi, chamava. E não tinha para o nome feminino. Ninguém sabia. Nenhum dos alunos Ah, sabiam, nenhum dos professores sabiam. Como a minha família é de descendência francesa, eu pus no grupo da família. E aí, como é que vocês falavam? Nada. Falei, gente, olha o tamanho do tabu. Aí a gente chegou num nome. Era Zezete, ou seja, é o feminino
do nome em masculino. Olha o tamanho do Uhum. tabu que a gente tem em relação a esse tema. Por isso que às vezes vale a Muito. gente pensar por que a gente não pode usar o nome de fato, né? Mas é só uma Uhum. reflexão, né? Cada família encontra uma Sim, forma que achar a melhor, né? exatamente. Muito bom, né? E assim, fazendo essa comparação, eu gosto muito de comparar as gerações, porque como eu trabalho com pais, muitas vezes eles ainda remetem ao passado para justificar o presente hoje. Ah, mas eu apanhava e Uhum. estou bem hoje. Ah, mas na minha época não se falava sobre sexo. Mas na minha época isso não era. Então, fazendo esse paralelo, a gente, pelo menos eu estou com 39 anos, eu nunca me lembro de ter tomado banho, por exemplo, com a minha mãe, com o meu pai. Nunca, né? Com os irmãos, a gente sempre ficava lá de calcinha, cueca. Mas hoje a gente vê que as famílias mudaram. E Sim. que a filha toma banho com o pai que toma banho com os filhos, né? E teve até uma mamãe que me perguntou até que idade a gente pode tomar banho com os filhos e isso, de repente, não interferir, né, na questão da sexualidade deles. O pai pode tomar banho com a filha, eu posso tomar banho com o meu filho. Ela até me colocou que na casa dela, Paula, são 3 mulheres. Tá, E o menininho tem 1 ano e 8 meses. tá. E eles já estão preocupados É, por ser só mulher dele tomar banho junto com elas e depois, de repente, a criança ser mais feminina, ter traços de feminilidade, algo assim. Então, o que que você tem a nos falar sobre esse questionamento? legal. Mas é isso mesmo, né? Mudou muito e mudou muito rápido, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não querer justamente que seja tudo igual a como era na nossa infância com os nossos pais. Então é Sim, importante que a família, seja quem fizer parte dessa família, que a família converse sobre o que quer manter da forma como aprendeu e o que quer fazer diferente. Então, a primeira coisa sim, é esse comum acordo, porque às vezes tem um da família que vai por um lado e o outro vai para um lado diferente e a criança fica confusa nesse meio do caminho. Então, a gente sim, precisa saber o que eu quero manter da educação e da educação sexual que eu tive e o que eu não quero manter. E é importante lembrar que educação sexual todos nós tivemos, porque o silêncio também é uma forma de educação sexual, ou às vezes de deseducação sexual, né? O silêncio também uhum, passa muita coisa pra gente. Mas então a família vai chegar nesse acordo do como quer trazer essa educação. Agora, a respeito do banho, assim como na questão de como falar de sexualidade e quando, não tem uma idade certa também. Quem também vai dizer qual é o momento, às vezes, de parar de tomar banho ou não, é a própria criança e os pais. Então, o quanto eles estão se sentindo à vontade. Lembrando que é isso, quando criança, ele não tem essa eroticidade que a gente tem. Ele uhum. vai começar a ter isso na puberdade em diante. Então, às vezes, quando tá tomando banho, até quando quer pegar no peito, quando qualquer coisa, não há eroticidade nisso. A curiosidade, Sim, né? sim, Então, a família que vai chegar nesse acordo. Então, por exemplo, quando começar a perceber que tá ficando mais erótico, quando tá chegando mais perto da puberdade, que tá causando um desconforto em alguém. Talvez esses são os sinais de que, bom, talvez seja o momento então da gente cada um tomar banho no seu momento, mas assim, tem muita sim. família que toma até a puberdade banho todo mundo junto e trata isso muito natural. Ótimo. Se tá todo mundo se sentindo bem. E também tem família que não se sente à vontade às vezes desde pequeno, que gosta que cada um Exatamente. tenha o seu momento e a gente tem que respeitar. Então, o mais Sim, importante é a família tem que estar bem com isso, com qualquer um, desde tomar banho ou não tomar, e percebendo os sinais também da criança, quando ela começa a ficar incomodada, quando ela começa a, não, não olha muito, ah, deixa eu virar, não, deixa que eu lavo, deixa... Então, eu acho que esses são os sinais, assim. sim, muito legal. Me veio agora, porque aqui em casa a gente tem um relacionamento maravilhoso. Então,
a gente toma banho junto, a gente fica, às vezes, né, de cueca, calcinha e sutiã, essas coisas Uhum. normais de ficar dentro de casa. E eu percebi que eu precisei dar um tempo nisso, porque eu já comecei a perceber que o meu filho, vendo, né, que a mamãe estava ali de calcinha e sutiã de repente, ele já começava a ficar com o pipizinho mais durinho, Então. Uhum. né? E aí eu falei, bom, até conversei com meu esposo, eu falei, amor, acho que agora eu vou dar um tempo de ficar assim em casa. É claro que não é, nossa, mas que isso, menino, 7 anos. Não, Exato. é da idade, Uhum. é o despertar deles, é a curiosidade, e eu entendo isso. Exato. Mas eu fiz exatamente isso. E aí, Paula, eu percebi assim que mudou muito, muito, muito. Nunca mais percebi esses aspectos. E de uma forma bem natural. Olha, agora a mamãe quer tomar um banho sozinha, é um momento dela, então dá para fazer isso de uma forma muito natural, né? Sim, com certeza. Bom, meu público é mãe. Eu sou mãe. E a gente sabe que o sexo ele já é um tabu, ele já é um desafio, vamos colocar assim, Uhum, diário na vida de qualquer mulher. uhum, Porque a gente entende que o homem ele é muito mais voltado para essa questão do que a mulher. A mulher tem muitos afazeres, tem os filhos, né? Principalmente depois dos filhos, né, Paula? uhum. Tem a casa, tem a profissão, então assim, é aquela sobrecarga de coisas. Às vezes o marido acaba nem entendendo muito esse cansaço materno, Uhum. e isso acaba repercutindo na própria relação dela com o esposo, né? Sem Dentro da dúvida. intimidade do casal. Eu queria ver com você, porque assim, eu tenho várias mulheres que passam por essa situação. E várias mães, né? Porque eu sou psicóloga também, e no consultório eu ouço muito essa queixa. Você poderia dar alguma dica de como conciliar, né? Essa área afetiva, afetivo-sexual, com todo esse estresse do dia a dia, com toda essa sobrecarga da mulher? Isso é uma coisa bem importante e bastante difícil, né? Porque são manobras, né? Quase segurar uns pratinhos ali, vários dos pratinhos ali, né? Então, assim, tem algumas coisas que são bem importantes. Quando a gente entende da questão do que influencia a sexualidade, o que influencia a libido, a gente pode pensar que praticamente tudo influencia a libido. Então, se eu tô cansada, se eu tô estressado, se eu tô ansiosa, se eu tô ansiosa para a hora, se eu tô cansada, se eu tive discussões ou pequenas brigas, né? Se eu tô ali sem um tempo para mim também, onde eu tenho um momento para mim. Se o casal não tem tempo de namorar, de tempo de ficar junto, tempo a dois. Então, assim, de alguma forma, quase tudo interfere, fora todos os mitos, tabus, preconceitos, repressão sexual, tudo que a gente também Sim, muitas vezes entende a partir do momento em que a mulher vira mãe, né? O que a gente também não entende que muda. Às vezes a sim, nossa crença sobre a gente como mulher, o quanto às vezes o marido não muda a crença que ele tem sobre a esposa. E o quanto muda de fato pelos próprios afazeres, né? Então, uma sim, das coisas que é muito importante é o casal precisa arranjar um tempo para namorar, para ter um tempo só para os dois. Porque se sim, eles não têm esse momento deles, o desejo dificilmente desperta. A gente tem dois tipos de desejo: o desejo espontâneo e o desejo responsivo. O espontâneo é aquele que normalmente ele vai acontecer em início de relacionamentos, né? Que você tá naquele fogo, naquela paixão, Uhum. naquela coisa. O início da vida, onde você tá ali na adolescência, onde tá o boom hormonal, então você tem muito desejo espontâneo. Em relacionamentos novos, então também tá tudo novo, tudo fresquinho no relacionamento. E quando o seu copo do desejo tá cheio, ou seja, quando você tem um monte de estímulos que fazem o seu tanque de desejo, o seu copo do desejo tá cheio.
Quando você está na maternidade, quando você acabou de ter um filho, você provavelmente não está com desejo espontâneo ativo. Porque não é um relacionamento novo de modo geral, né? Sim. Você não está mais na adolescência, a princípio, né? Você também não está com o tanque cheio, porque provavelmente você não está tendo tempo de encher seu próprio tanque, nem o seu parceiro tendo tempo de encher. E aí é que Sim. entra o desejo responsivo. O desejo responsivo é aquele que eu não estou com desejo a priori, mas com um estímulo, com um carinho, com um momento a dois, esse desejo pode aparecer. Sim. Então, por exemplo, algumas vezes quando eu passo alguns exercícios para os meus pacientes, onde eles vão simplesmente tomar um banho juntos. Até para eles terem esse momento de intimidade, esse momento a dois, de tocar o corpo como um todo, de fazer esse carinho no corpo inteiro, de ter esse contato. Muitas vezes eles falam assim, nossa, eu tava zero vontade, eu tava cansada, eu fui fazer porque você me passou outro exercício. Eles falam, fazer porque você me passou. Mas daí a gente começou a se tocar, ensaboar um ao outro, e de repente a gente começou a ficar com vontade, a gente começou a se beijar e a coisa aconteceu. Por quê? Sim. Porque o desejo responsivo apareceu. O que acontece é que a gente tem um mito que na sexualidade e nos relacionamentos as coisas surgem espontaneamente. Que não precisa de esforço e dedicação nenhuma. E isso estraga os nossos relacionamentos e a nossa sexualidade. É quase assim, e viveram felizes para sempre. Ponto. Como se não precisasse de nada. E o que é que na nossa vida a gente faz por livre, espontânea vontade, totalmente natural? Pensa aí alguma coisa. Por livre e espontânea vontade Na natural. hora que você quer, com quanto você quer e tal. Você dorme a hora que você quer, a quantidade de horas que você quer. Não. Não. Você Não. come tudo que você quer Sim. na hora que você quer? Ah, depende, né? Depende. A pessoa tá Porque às vezes você respondendo tá aqui, num né? lugar que você não consegue, E às vezes você quer né? também a coisa da dieta, você quer manter uma comida saudável e tal. Então, assim, praticamente nada a gente faz por livre, espontânea vontade na hora que quer, do jeito que quer. Por que que na sexualidade deveria ser assim? Sim. Então, a gente precisa desse momento, de ter um momento a dois. E às vezes se dá a oportunidade. Porque como a gente tem essa ideia de que a gente já tem que estar com desejo, se a gente não tá afim, a gente nem permite muito que beije, que comece um carinho, uma coisa assim. E aí o desejo responsivo não vai aparecer mesmo, nem tem chance. Exato. Então, às Exatamente. vezes, a gente também tem que se permitir a chance dele aparecer. Pode ser que ele apareça, como pode ser que não. E aí, se ele não apareceu, aí a gente vai parar. Fala, não, olha, tentei e tal, mas não tô afim, o desejo não veio, não tô com vontade. Tem que se respeitar também, né? Sim. Mas então, é muito importante que os casais... Óbvio que nos primeiros meses é muito difícil você ter esse momento a dois, coisas do gênero. Mas vale, assim, tentar essa dedicação e esse esforço de pedir para alguém da família ficar um pouquinho, se tiver condições de ter alguém ali que vai ajudar a cuidar, algum momento que o casal tenha para ter esse momento de namorar. E quando eu digo namorar, não é sexo. Porque me perguntam assim, então agora a gente vai ter que marcar dia para sexo? Não. Porque fica uma coisa meio, né? Mas talvez marcar dia para namorar, sim. Sim. E que o namorar pode se estender a alguma coisa ou não. Ou não, mas um dia só do casal, onde eles vão sair, ou vão fazer um jantarzinho em casa, ou vão fazer um queijinho para conversar, ou ir no cinema. Esse momento do casal é muito importante. E isso é o que eu vejo que grande parte dos casais que tem, principalmente que acabaram de ter filho, ou que já tem filho há um tempo, se esquecem. Esquecem do casal. Sim, é exatamente isso. Eu costumo falar muito no consultório que, além de mãe, eu mesma, algumas vezes, eu até cheguei a pensar, será que eu estou sendo egoísta? Porque assim, Paula, eu sempre cuidei muito bem dos meus filhos, mas eu sempre desejei o meu momento, cuidar bem de mim. E eu também sempre desejei estar com o meu esposo. Então, eu gosto de dividir
a Cibele individual, a Cibele esposa, a Cibele mãe e a família. Porque isso é extremamente importante. E a gente vê, né, eu sou coach parental, que nos primeiros meses, até nos primeiros anos, o nível de divórcio é muito grande porque os maridos não entendem esse lado das esposas, Uhum. né? Elas também não se sentem ainda preparadas para essa entrega e acabam se afastando, se distanciando, porque às vezes tem casas que o esposo fala: olha, quem não dá assistência abre a porta para concorrência. A mulher precisa comparecer. Aí ela tem medo de que o marido vá buscar fora É. no relacionamento, porque eu ouço várias. Teve até uma que colocou aqui, ó, que se fosse para escolher entre fazer sexo e dormir, ela escolheria dormir. Ela colocou aí. Então, é muito complexo, né? Porque aí É. tem várias mulheres que falam que amam o marido, querem o marido do lado, é um excelente companheiro, mas não desejam, vamos aproveitar e falar isso já, não desejam fazer sexo. Uhum. Não desejam aquele lado da intimidade, porque até falam que não tem o desejo nem responsivo, nem esse aleatório, né? Espontâneo. É o espontâneo que não tem. Você poderia falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa Uhum. falta de desejo? Uhum. Tem uma coisa que assim, é uma das piores fases, fato. Assim, quando Com a mulher, certeza. porque além de toda a parte que muda a vida como um todo, tem toda a parte hormonal que tá ali, né? Hum, Desde a prolactina, todas as questões, né, de amamentação e tudo mais que estão mudando. Então a gente tem um sim, conjunto físico e psicológico, emocional e social que está acontecendo em paralelo, né? Quando a gente sim, tem um homem que diz que, né, essa questão, né, se não comparecer, vai abrir chance para concorrência, coisas do gênero, a gente está ouvindo muito uma questão de machismo. Porque o homem exatamente. consegue sim controlar os seus instintos e controlar o seu desejo e trabalhar com ele mesmo, né? Então, se Sim, masturbar, ter outras formas nesse momento aí, né? Fantasiar, se masturbar pensando na esposa, coisas do gênero. Então, tem formas disso acontecer. Então, é um pouco injusto o homem trazer essa questão como se ele não conseguisse se controlar, né? Mas a sim, gente tem uma questão que a gente precisa estar analisando, que é assim, eu preciso entender, primeiro que assim, se o meu desejo tá zero, já passou, né? Já passou os primeiros meses, né? Eu não tô falando de uma mulher que acabou de ter o bebê. Passou aqui sim. alguns meses e ela tem gente acompanhando. E É, ela continua com desejo vai, zero, responsivo e espontâneo. Primeiro que é importante que ela vá na ginecologista para certo, entender se não tem nada mais hormonal acontecendo, né? Então a gente precisa primeiro sempre descartar causas físicas. A certo. partir daí, vamos supor que está tudo certo fisicamente. Aí a gente precisa ir para outras questões. Então, assim, como é que está o Uhum. sono? Como é que está o cansaço? Como é que está essa parte? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo mundo tem um tanque, que eu chamo um tanque ou um copo do desejo. E aí eu preciso Certo. entender como o meu copo do desejo se enche. Porque para cada um são coisas diferentes. E aí eu preciso Sim. entender, e o casal entender. Então, às vezes, tem gente que gosta de coisas mais românticas, que enchem mais o copo do desejo. Tem gente Uhum. que gostam dessa coisa mais do toque físico, de estar juntinho, de estar não sei o quê. Tem gente que acha que é aquele momento do casal retomar as épocas do namoro. Então, assim, primeiro a gente precisa desse autoconhecimento. Como eu encho meu copo do desejo, como o casal enche o copo do desejo um do outro. E aí é muito importante que o casal converse. Muito importante que o casal converse. Para que a Sim. mulher possa dizer um pouco mais do que ela está sentindo falta. Olha lá, romantismo, chocolate. Então, o que ela está sentindo falta? Então, assim, ela está tomando de conta tudo sozinha? Ela não está tendo um Sim. momento para dormir? Ela é acordada a noite inteira e é só ela que vai? Então, será que ela não está com Sim. alguns, inclusive, ressentimentos desse parceiro?
E se ela tá com Uhum. ressentimentos, isso possivelmente tá fazendo com que o copo do desejo dela baixe. Eles estão Certo. com momentos de namoro, momentos do casal. O parceiro também faz carinho sem ser só com objetivo sexual. Porque muitas Uhum. mulheres reclamam que ele só me procura para um carinho, para alguma coisa quando quer sexo. E como muitas vezes Exatamente. eu não tô com vontade, eu começo a evitar tudo que é carinho, porque eu acho que já vai levar pro sexo. E aí começa a evitar Sim, inclusive beijo, porque acha que o beijo vai ser um preditivo de sexo. E aí a exato. intimidade do casal vai embora. Então é muito Sim, importante que o casal lembre que é importante ter momentos que a gente às vezes só quer um carinho. Um carinho, um exatamente. aconchego, um acolhimento, uma coisa do gênero, sem estar diretamente relacionado ao sexo. E que às vezes, justamente sentir que eu posso ter só esse carinho, só essa coisa, às vezes me acende. O desejo responsivo às Exato. vezes aparece, né? Sim. E Eu aí tinha entra até uma uma, coisa. Fala, fala. eu tinha até uma paciente que ela falava, Sibeli, nem eu não posso beijar o meu esposo, é exatamente isso que, porque eu às vezes eu quero assim, dar aquele beijo, eu quero abraçá-lo, mas isso já desperta nele algo assim muito maior que para aquele momento eu não estou disponível. Exatamente. Então, foi exatamente o que você falou, e isso vai provocando esse distanciamento, porque eu não quero só Exatamente. isso, né? Exatamente. E aí, então, entender desses momentos. Entender que, principalmente depois que a mulher teve filho, talvez a penetração vai ser menos ainda um foco de prazer para essa mulher ainda nesse momento. E que aí a gente tem que Sim, lembrar que o corpo inteiro é repleto de áreas erógenas, áreas de prazer. E que a nossa sim. sociedade, que acaba sendo muito fálica, ela foca muito só na penetração. Muito da pornografia, o que a gente vê é só penetração. E aí a gente acaba Uhum. esquecendo desse corpo inteiro que é extremamente poderoso. E a gente acaba Sim. esquecendo que muitas vezes uma masturbação em conjunto, ou um sexo oral, ou alguma coisa assim, já é uma questão de uma intimidade maravilhosa e que não precisa avançar em Uhum. nada mais também, né? Então Sim. lembrar muitas vezes disso, desse carinho, dessa descoberta do corpo, desse corpo inteiro como corpo de prazer. Então, o casal retomar um pouco essa sexualidade. Então, alguns momentos, talvez ter um momento de banho, um momento de massagem, um momento em que eles vão trazer esse corpo de novo para despertar. E tentar lembrar o que eles faziam na época do namoro. O que a gente Sim. fazia na época do namoro que a gente não faz mais? E que a gente pode trazer para o relacionamento? Porque o namoro, Uhum. ele deve permanecer a vida inteira. O namoro dentro dos Exatamente. relacionamentos, né? Sim. E aí tem uma É, coisa que eu... Pode falar. a Psi, né, a psicóloga Patrícia, ela está perguntando aqui, Paula, ó, atendo casais que trazem a dificuldade do homem aguentar esse período da preliminar, muitas vezes gozando rápido. Isso acontece mesmo sem ter ejaculação precoce? Então é a dúvida aqui da Patrícia. A ejaculação, quando a gente diz que alguém tem ejaculação precoce, para a gente de fato, né, diagnosticar, normalmente ela tem que acontecer por mais de 6 meses, de uma forma consecutiva e trazendo sofrimento ao casal, à pessoa e ao Certo. relacionamento, né? Então, para a gente Aham. considerar uma ejaculação rápida, teria que ser nessa constância e trazendo essa... Porque é muito difícil. Ejaculação rápida, muitas vezes, é quando? É depois de 1 minuto, é depois de 3, é depois de 10, é depois de... É difícil saber, né? Então, Sim, o importante é que a gente veja se está sendo antes do que a pessoa gostaria ou do que o casal gostaria, a gente fica um pouco atento. Só que a gente precisa ver também se não é um dos mitos de que assiste muito filme pornô e acha que o cara lá no filme fica 40 minutos e acha que sim, essa é a realidade e que é isso que vai acontecer. Ou um sim. outro mito da gente achar que a partir do momento que o homem ejaculou, que o homem teve o orgasmo, acabou a relação. E como muitas vezes a mulher pode ser, de modo geral, Acontece. demora um pouco mais, o que a gente precisa Sim, saber é que mesmo que o homem tenha ejaculado, vamos continuar. Continua a sim, masturbação, continua o estímulo de clitóris, continua sexo oral, para que ambos saiam satisfeitos. Então a gente sim. precisa investigar um pouquinho isso.
o que está se considerando como ejaculação rápida, né? E aí essa questão do casal conseguir se sintonizar, se o homem já foi, então como é que pode fazer para que continue a relação e não acabe, e não precisa ser penetração, né? E de alguma forma entender isso também, né? Assim, ou essas preliminares ou esse tempo sem relação. Então, de focar no beijo, focar na coisa, e que não precisa parar ali, e que esse corpo inteiro pode ser explorado, né? Ai, que delícia. Nossa, o tempo tá passando tão rapidinho, meu Deus! Ai, esse tema é muito bom, né? Muito. Outra dúvida também de uma mamãe, ela falou que estaria aqui com a gente, o que que acontece? Hoje, a gente sabe que as crianças são muito espertas, que em qualquer situação também elas dão uma corridinha lá para a Patrícia agradeceu, Oh, ótimo, muito obrigada, obrigada. Patrícia. E a gente sabe que qualquer coisa, os filhos correm para o quarto da gente, né? E todo cuidado é pouco. Então, assim, eu, pelo menos, né, porta fechada é o ponto principal, porque meus filhos acordam de madrugada, mãe, quero água, pai, quero água. Se a gente não vai, eles vão até lá. E uma paciente, ela até me mandou mensagem desesperada, porque ela falou que ela e o esposo, eles estavam naquele momento, aí eles acabaram tomando um pouco de vinho. Ó, bom, já enchendo o copo do desejo, né? Você viu? E aí, eles estavam lá naquele momento e tal. Ela falou até que eles estavam, falou até a posição que eles estavam, que ela estava assim, né, naquela hora do galope, entre aspas. E que a menina, que a filha dela de 7 anos, quando ela falou assim que ela demorou uns 10 segundos para abrir os olhos, a menina estava sentada na cama, na beirada da cama dela. Ela entrou em paranoia. Aí ela me mandou uma mensagem. Eu achei o barato. E ela perguntou para a filha o que a filha tinha visto. Uhum. E ela me disse que eles têm uma brincadeira em família, que é, por exemplo, acho que eles sentam e ficam assim meio que galopando, fazendo uma espécie de Tá. brincadeira. E nesse momento ela respondeu para a mãe que achou que a mãe e o pai estavam brincando disso. Ó, menos mal, olha lá. Menos mal, claro. E aí eu questionei também, eu falei, mas o que que aconteceu? O que que você acha que aconteceu nesse dia? E para minha surpresa, Paula, ela me disse que a menina dorme com eles. A menina ainda não está no quarto. E aí nós até conversamos, né? O primeiro passo é pensar nessa menina ter o quarto dela, a individualidade dela. E eu acabei dando algumas dicas para ela, mas não sou especialista na área. E aí agora me veio, e isso eu gostaria que você falasse um pouquinho. Legal. Eu acho que essa é uma questão importante que os casais precisam ficar atentos, desde a questão de filho dormir junto, porque isso atrapalha muito a sexualidade. Muito, Sim. né? Então, assim, é um momento ali do casal ter um momento a dois, e é muito importante que as crianças saibam que os pais namoram. Sim. Porque senão, qual é a diferença? Como é que a criança vai entender o que é um casal? O que os pais são um do outro? Se não tem nem momento de afeto, não tem beijo entre os dois, não tem um momento de vamos namorar, não tem um momento de nada. Então, assim, é muito Sim. importante que os pais fiquem atentos, porque é muito difícil essa saída do quarto. Mas ela é muito importante. E o quanto antes acontecer, melhor para a sexualidade do casal, né? Então, porque é isso, você vai ter com a criança ali do lado, você fica com medo, você fica com receio, você não quer fazer um pio, e aí você também não se entrega, você não se permite, você tem medo de fazer barulho, de fazer... Então, assim, atrapalha muito. Agora, é importante que o casal possa ter, que nem você falou, a porta fechada e, inclusive, a porta trancada. Isso. Das crianças saberem que neste momento é o momento dos papais.
Eles não precisam saber o que está acontecendo. E normalmente eles nem, quando são pequenos, eles nem imaginam nada, porque eles não sabem de nada. Sim, Então aqui exato. é o momento do papai e da mamãe. Porque no mínimo eles vão bater na porta, você vai ouvir, você vai pedir para esperar, você vai se vestir, qualquer coisa que precise, né? Sim. Agora, se pegou alguma coisa, eu já tive também que já me procuraram também para falar que viu, a menina viu, a criança também pegou o celular do pai e estava vendo filmes pornôs, né? No celular do pai. Então, assim, é importante que tenha os limites e as regras Claro. das famílias. Que seja a porta do Sim. quarto fechada para esses momentos, que seja o celular com trava, Sim, que o sim, pai é que senha. vai, se quiser, permitir e liberar e dar para a criança. Porque senão Exato. eles podem ver coisas que ainda não é a hora deles verem. Exatamente. Agora, se aconteceu alguma coisa, que foi o caso dela, é justamente fazer o que ela falou. Aqui que você acha que, né? Primeiro trazer a coisa, sair, né? Então, espera aí, pegar o momento e tal. E aí, como é que foi? Como é que essa criança entendeu? Primeiro da gente entender Uhum. isso, como é que ela entendeu o que que você viu, o que aconteceu, e não fazer muito um alarde demais. De, nossa, Isso. uma coisa muito errada, eu não acredito, que vergonha, que... Porque senão fica Sim, mais estranho ainda, que isso? Isso é errado, não podia, que tá... Então, de repente, de poder falar, assim, é uma coisa que dois adultos fazem quando eles se gostam muito, e não sei o quê, uma coisa que o papai e a mamãe fazem. Ponto, né? Trazer disso não é sim, do universo da criança, isso é o universo do casal, dos adultos, né? Então isso já ajuda nesse sentido. Mas por isso que é muito sim, importante, celular tem que estar sempre com senha, para as crianças não verem alguma coisa que não era para ver. É importante sim. sim que os pais tenham a liberdade deles e poder dizer assim, agora é o momento do papai e da mamãe. Agora o papai. E não Uhum. precisa nem ser, por exemplo, o pai e a mãe querem assistir um filminho. Agora é o momento do papai e da mamãe namorarem assistindo o filminho. Deles entenderem que os pais namoram, que os pais são namorados, Sim. né? E eles gostam, né? Aqui em casa, eu vejo assim, porque a gente tem um relacionamento, graças a Deus, muito bom. Então, em qualquer situação que a gente vai sair, tchau, amor, fica com Deus. A Isso, gente se beija. isso. E aí junta os dois, eu acho um barato. E eles ficam rindo, eles falam, beija, beija, ai, namoradinhos. É, Então, né, os filhos vibram com esse, acaba sendo modelo para eles, né, Paula? claro, com certeza. E Tem modelo muito paciente que positivo. nunca viu o pai dando um carinho, um beijo, não sei o quê. Então, como é que a gente cria essa noção de casal, né? Sim, e eu acho isso extremamente importante, né? Porque os filhos também vão espelhando nos pais exatamente esses comportamentos. Exatamente. E por isso que também tem aquela coisa de eu ter comentado que o silêncio educa ou deseduca, que às vezes a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o que a gente trouxe ficou apavorado, fez cara feia, fez. Isso a gente já tá passando alguma coisa. É errado. Então a menina que pôs a mão Sim, ali ou sentou de perna aberta, isso não pode, é errado, tira a mão daí. Opa! A gente já vai entendendo que tem uma coisa que não pode, que é uma coisa que é proibida. Então a gente, assim como sim. aquelas perguntas que a gente falou no início, o que que você acha que é? Aonde você viu? Isso a gente também pode dizer para eles. Se eu falo assim, o que que você acha que é? Onde você viu? Aí a criança já falou, opa, então esse terreno eu não posso É falar. errado. Então a gente também tem que cuidar com o nosso não verbal, com a forma como a gente também está passando as coisas, né? Sim. A Adri está perguntando aqui, Paula, que ela gostaria de saber sobre o selinho nos filhos. O que você Ah, acha disso? então, eu acredito, pensando na questão até da sexualidade, e isso que eu tô falando dos casais, que é importante que as crianças entendam que selinho é coisa de namorado. Que selinho, beijo na boca ou beijo de língua é coisa de quem é namorado, né? Então, eu acredito que essa separação é importante, né? Porque senão Uhum. também a criança pode começar a dar um selinho no amiguinho, na amiguinha, em outras pessoas. Então ele começa a não saber qual é a diferença desse tipo de carinho, né? Então, quando a gente gosta, dá um beijo na testa, dá um beijo na bochecha, faz um carinho, alguma coisa assim, uma outra coisa que simbolize mais esse afeto, que não se associa a um afeto afetivo sexual, que eu chamo.
Mas isso é um combinado e um acordo da família, né? Sim, sim, Nossa, você falou isso agora, eu falei, ai meu Deus, estou errando. Não, Porque, isso é da família, né? Mas eu acredito que sim, fica muito próximo com essa questão, assim, qual a diferença? Você não falou que você e seu marido se dão um selinho quando vocês saem? sim. Então, qual é a diferença? Então, eu acredito que isso confunde um pouco a cabeça da criança, nesse sentido de entender Hum, o beijo de selinho como algo sendo mais afetivo que ele pode dar num casal, como adulto e coisas do gênero. Mas é coisa da família, né? Família que vai. E principalmente beijo em bebê, que é muito importante a gente não dar, para não transmitir sim. ali todas as questões, né? Também de vírus, bactéria e tudo mais, né? Sim, não, com certeza. A Carol até falou que ela está adorando a live. Que Ai, bom, que Carol. bom! A gente fica feliz por você estar aqui e a live estar fazendo sentido para você, Com né? certeza. Bom, Paula, estamos chegando ao fim. Ah, que pena. Ai, gostei Eu muito, também. Muito bom a gente poder né? falar. Vamos então fechar com uma Tá, perguntinha interessante. vamos. Que também a gente ouve, né? Tem uma frequência média no relacionamento? Porque assim, se deixar, marido quer todo dia, né? De 6 em 6 horas, de 2 em 2 horas, né? E isso a gente ouve muito, né? Muito. E a mulher nem sempre está disposta em razão, né? Olha, mexeu com o financeiro, afeta essa área, né? Tá cansada, mexeu com essa área. O filho respondeu, não tá legal hoje. Fora a Maria das Dores. Eu tenho uma amiga que ela fala assim que o marido dela já apelidou de Maria das Dores. É. Então tem uma média assim de relações que o casal deve ter para manter esse relacionamento saudável, ou isso é também combinado entre o casal? O que que você acha disso? Eu acho que primeiro que a gente só tem que só ficar atento para a gente acabar às vezes não generalizando, porque, por exemplo, eu tô com vários pacientes no consultório que estão com baixa de desejo, né? E que várias dessas questões financeiras e tudo mais também interferem na libido e no desejo, né? Sim, Mas existe uma frequência que seria a ideal, que é a frequência ideal do casal. Não tem certo. frequência uma vez por semana, 2 vezes por semana, não sei o quê. O casal tem que estar bem com essa frequência deles, né? Porque tem casal Certo. que às vezes fica bem com uma vez por semana, tem casal que fica bem 2 vezes por semana, tem casal que fica bem a cada 2 vezes por mês, tem casal que fica bem uma vez por mês. Então a gente tem que Sim, pensar muitas vezes menos em quantidade, mas mais na qualidade da relação. E exatamente. Sim, obviamente chegar num consenso. Porque se um tá aqui de vontade, o outro tá aqui embaixo de vontade, a chance de dar discussões, de ressentimento, de coisas do gênero, são maiores. Então aí é importante a gente sim, lembrar. Então, o que enche o copo do desejo de cada um? O que eu tenho feito para encher o copo do desejo da minha esposa ou do meu marido? Eu tenho dado a sim, chance do desejo responsivo aparecer? A gente tem o nosso momento de namoro para também a vontade e o momento aparecer? Então, da gente fazer esse encaixe, lembrando que a gente precisa de dedicação e esforço para a nossa sexualidade e o nosso relacionamento. É assim como uma plantinha que a gente tem que regar praticamente diariamente para ela sobreviver. É como o nosso sim, bichinho de estimação, que não importa o nosso cansaço, não importa o nosso estresse, não importa os nossos problemas. A gente dá comida para ele todos os dias. Por quê? sim. Porque a gente não quer que ele morra. E se a gente não É, se dedicar ao nosso relacionamento, à nossa sexualidade, com o tempo ele também pode morrer, sim. né? Ótimo. Então, assim, para a gente fechar, nossa, você está vendo que eu me despeço, depois já não me despeço mais, que eu não quero sair daqui. Para a gente finalizar, então, dê aí 2, 3 dicas para as mamães, para que elas possam, né, cuidar dessa educação sexual, né? Que elas possam manter, então, essa chama em alta, que elas consigam ter esse momento a sós, e que seja prazeroso para ela, para o esposo, para o casal. Deixa aí, então, umas dicas
para essas mamães? Uhum. Então vamos pensar. Primeiro, autoconhecimento. O que enche o meu copo do desejo? O que me estimula? O que me faz ficar animada? E aí eu posso lembrar de experiências anteriores. Pois lembrar de várias experiências que foram boas. E o que estava acontecendo? O que tinha sido o dia? Como é que tinha sido o nosso dia? Como é que a gente estava? O que teve de estímulo? Então, a gente entender como encher o nosso próprio copo do desejo e como encher o copo do desejo um do outro. A outra dica é: Maravilha. tenham um momento para namorar, um momento do casal, que não precisa ser momento sexual. Tenham um momento a dois, sem Sim. filhos, sem família e sem amigos. E aí, lembrar da coisa assim, beijo. Beijo e mais beijo. Beijo é um termômetro da relação. Beijo não dá para ser só bitoquinha, né? Sim, Então, lembrar do exatamente. beijo no relacionamento, lembrar do corpo inteiro como corpo erótico. Tomar um banhozinho junto, aparecer no banho de vez em quando, uma surpresinha, fazer uma massagem a dois. Então, acho que essas aí são algumas ideias. E, obviamente, compartilhar as tarefas, as coisas de casa, para que nenhum esteja sobrecarregado de mais e o outro de menos, porque isso vai esvaziar o tanque do desejo. Ai, que delícia, maravilha. Então anotem aí essas dicas. Depois, quem quiser, né, e colocar em prática, manda lá para Paula, entra Isso. lá no Instagram dela, coloca o seu, né? Pode mandar sua dúvida, pode falar o Claro, que achou da live aqui também. E a gente vai ter o maior prazer de saber que através dessa live despertou esse desejo maior em vocês, isso né? aí. Bom, Paula, eu Obrigada, gostaria, Cibele, eu adorei. gostaria de agradecer, foi fenomenal. A Carol colocou delícia, adorei, mandou uma Ai, que carinha. legal. Carol, eu amei, amei. Obrigada, meninas, foi ótimo. Então, assim, Paula, foi um super prazer. Quando eu penso nesse assunto, já me vem você. Que bom, que bom. Né? Pela sua competência, pelo seu trabalho. Na verdade, eu conheci a Paula, ela me ajudou na condução de um caso de um paciente nessa área sexual, Verdade. né? É, isso mesmo. Então, foi isso que me aproximou da Paula e estamos aqui hoje. Um beijo, obrigada a todas que assistiram e a todos. Teve muitos homens aqui, Paula, Sim, muito muito, bom. Tô gostando de ver. Parabéns. Então, né? obrigada pelo convite, eu adorei que a gente possa ter contribuído aí para desmistificar, para descomplicar a sexualidade. E eu desejo uma ótima sexta-feira para todo mundo. Uhul! Que delícia de papo. A Paula é ótima, a Silvia Obrigada, falando. Silvia. Ela é mesmo, a Silvia. Então, beijo, Tchau, que tchau, possamos educar cada gente. vez mais com o coração. A Paula tem o livro, quem tiver interesse no livro, clica lá. Né? Eu tenho também o meu livro sobre educação de filhos, tenho o meu curso Legal. online. Então, clica aqui que a gente tem muita coisa para oferecer para vocês. É isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.